convergindo para algum lugar bom em algum momento da vida. É um ponto de união, né? Vamos lá, então, dar um brinde aqui. Dar um brinde. sorriso. Olha para lá, para vou botar essa na capa do jornal. Aí. Isso abençoa essa água, tá? Pois é. E amém, tá abençoado. Então tá. Padre, é o seguinte, uma coisa que eu estava ali parabenizar também, né, que essa obra ali que está sendo construída, não sei se o César já foi lá na igreja, Já. convidar você para estar lá. As missas de meu filho falecido foram feitas lá pelo senhor. Aí o que Meu acontece? filho faleceu em 2014, no acidente de moto. Oh, meu Deus. As missas foram feitas lá pelo senhor. Aí o que acontece? Eu tive ali, nós fizemos lá o curso de radialista, né? Ah, é E veio verdade. pessoal como é que é o nome daquilo lá? O Centro Pastoral, no auditório lá. No auditório. Rapaz, mas o auditório, vou te contar, né? Parece que a gente está até lá em Roma, aquela coisa bonita, tudo bem detalhado. Você vai lá no banheiro, é uma coisa linda. Todo mundo, você vai na escada também. Então isso aí foi tudo planejado pelo senhor e pela sua equipe, né, esse padre? Sim. Há uma máxima que nós procuramos viver que é o seguinte: para Deus nós sempre precisamos fazer o melhor. Sempre o melhor. Só que o meu para Deus reflete no meu para o meu irmão. Então, e Jesus mesmo disse, olha, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então eu gostaria de entrar num lugar que seja acolhedor, num local que tenha uma boa iluminação, que tenha uma boa refrigeração, que tenha um banheiro agradável, né, bonito, a sala aconchegante. Com certeza. Então, se eu gostaria de ser acolhido assim, por que não lutar e trabalhar para oferecer isso para as pessoas? Então a gente costuma dizer isso, olha, para Deus sempre o melhor, porque quando eu faço para ele, eu faço para o meu irmão. Então vamos falar assim, e o planejamento do término da obra? A gente espera que seja antes de Jesus voltar. Essa foi boa. Então, depende, porque como a gente vive... Você acha que daqui mais uns 3 anos a gente namora? A gente trabalha mais ou menos com esse prazo, porque 100% dos nossos recursos são doações das pessoas. E aí, doação, a gente sabe que as coisas estão caras, né? Não é tão fácil. E às vezes uma pessoa que já ajudou, ele já fiz a minha parte. E as coisas vão aumentando. E obra, você planeja fazer uma coisa e gasta muito mais, né? Sempre. Então a gente tem uns 3 anos. Você tem aquela campanha do tijolinho ainda, né? Que a pessoa pode falar É no telefone a para as pessoas que quiserem campanha ajudar, do pode metro falar. quadrado, né? Que essa campanha do metro quadrado é onde a pessoa ela pode homenagear alguém, né, que esteja viva, falecida. E quando ela homenageia alguém, ela contribui com um valor de R$ 1.500, que pode ser parcelado em até 30 vezes. Então é mais fácil ajudar a construir a casa de Papai do Céu do que comer um hambúrguer com refrigerante. 30 vezes. E aí no final da obra pronta, nós teremos o nome na parede de todos os homenageados. Que bacana. Aí a gente dá, para quem fez a homenagem, a gente dá um certificado, né, agradecendo. Para o homenageado, a gente dá um certificado de que ele foi homenageado e uma imagem em madeira de Santo Antônio de 15 centímetros com uma relíquia de 3º grau. O que é uma relíquia de 3º grau? É um tecido que tocou uma parte do corpo de Santo Antônio. Na época da Covid, a gente falava assim, não põe a mão em tal lugar, porque vai contaminar, né? Tu colocava a mão nas coisas, então contaminava a mão. Então, da mesma maneira que eu entendo que se eu coloco a mão no lugar sujo, eu sujo a minha mão. Se eu coloco a minha mão no lugar santo, eu santifico ali. Com certeza. Então, nós fomos à Itália, num lugar chamado Padova, onde Santo Antônio passou uma boa parte da vida dele, e uma parte do corpo dele está lá, preservado. Então, nós tivemos a oportunidade, o privilégio de tocar com um tecido, e depois nós fragmentamos aquele tecido e colocamos nessas imagens que são dadas como uma maneira de gratidão pela contribuição delas. Quem foi o Santo Antônio? Santo Antônio foi um português que nasceu em 1196 e faleceu em Pádua, na Itália, com 36 anos. Novo, né? Novinho. Ele tinha uma doença que acumulava líquido no corpo, né? E ele morreu muito jovem, 36 anos. Popularmente, aqui no Brasil, ele é muito conhecido como Santo Casamenteiro. Mas, tadinho, ele teve a vida muito mais abundante no tema acadêmico, porque ele fundou algumas universidades, foi professor universitário na Itália, na França. Caramba. Lutou em determinados pontos da Itália e da França contra algumas heresias. Foi colocado também como responsável dos religiosos, dos franciscanos, porque São Francisco de Assis, né, eles estiveram juntos. São Francisco de Assis gostava tanto de escutar Santo Antônio que ele chamava Santo Antônio de meu bispo.
E então, né, tinha uma grande afinidade entre os dois. E aí Santo Antônio escreveu muito, pregava muito. Nos seus discursos, nas suas pregações, há relatos de que até 30.000 pessoas iam para escutá-lo. Então, estamos falando do século XIII. E é muito legal dos relatos, porque eles colocam assim, que quando ia ter a pregação do santo, parava-se tudo. Então, você imagina 30.000 pessoas num povoado. Então, era o caos. Mas, ao mesmo tempo, era a ordem, porque eles falaram assim, as pessoas vinham, rezavam, e tudo se mantinha na devida paz e ordem. Até os comerciantes fechavam as portas para poder ir lá escutar o que é que o santo tinha para poder dizer. Então, ou seja, tem uma história muito bonita e é chamado de o Santo dos Santos, né? Porque é uma das devoções mais populares do mundo. Então, com muitos milagres. Santo Antônio foi um dos santos Isso que eu ia te perguntar agora. Você está respondendo a minha pergunta. Transmimento de pensação. O que ele fez, qual milagre que ele fez para virar santo? Muitos. É. Geralmente, a igreja hoje ela pede que seja assim, 5 anos depois da morte para abrir um processo e tal. Santo Antônio rompeu todas essas regras, porque com 10 meses ele já estava sendo canonizado, já estava sendo declarado santo. E com 10 meses já se tinha mais de 40 milagres documentados, laudados desde o ponto de vista da medicina. Com 36 anos, praticamente um milagre por ano, né? Um milagre por ano. Alguns milagres ainda dele em vida, né? Mas esse catatal de milagres, né? A maioria desses milagres após a morte dele. Então, assim, muitas pessoas iam até Pádua com a perna ressecada, né, enrijecida, problemas de visão, pessoas que não falavam. Pessoas iam até lá, tocava no túmulo dele e ali tem esses relatos de como que as pessoas iam ficando curadas. Tem alguns relatos, por exemplo, de uma mãe que perde o seu filho afogado, né? Então ela vai correndo ao encontro dele e ele vai, né, até o local e aí chega lá, faz uma oração e a criança que já estava com algumas horas, né, de óbito. E a criança volta à vida. Então tem uns 2, 3 casos desses. Dentro desse período ainda, nós estamos falando dos 10 meses ali do falecimento. Ele tinha a graça da bilocação, que é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E um dos casos que se conta é de que o pai dele, né, foi encontrado uma pessoa morta e o pai dele estava sendo acusado. E claro, o homem morreu, não tem testemunha. Antônio está em Pádua, na Itália. O pai está sendo julgado em Portugal. Quem é que vai defender? Quem é que vai dizer alguma coisa? E aí, então, conta-se que, num desses momentos, houve a bilocação. Santo Antônio aparece em Portugal e fala para o morto, né, quem é que tinha, de fato, assassinado a ele. E ele pega, levanta e diz que não foi o pai dele. E, vamos dizer assim, e morre de novo, né? Então, um dos casos da bilocação que é conhecida. E tantos outros casos de pessoas que, de fato, nunca puderam ver, pessoas que não falavam, pessoas que tinham atrofias, e que foram ficando curadas. E milagres também de pessoas de conversão. Então, é uma história belíssima. Por isso que na vida de Santo Antônio, muitos, mas muitos são os milagres. Tem um livrinho de quase 2.000 páginas, em que ali a gente encontra bastante da sua vida e é apaixonante.